A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, lançou recentemente o estudo Diversificação de Mercados por Estados Brasileiros, que analisa o impacto das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações do Brasil. Vamos saber mais detalhes dessa publicação na minha conversa de agora, ao vivo, com o coordenador de acesso a mercados da Apex Brasil, Igor Gomes da Silva. Igor, primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui ao nosso canal. Uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação nossa, viu, Igor? Bom, vamos lá. Quais foram, na avaliação de vocês, os principais motivos que levaram a agência a desenvolver esse estudo? O que motivou vocês a se debruçarem nesse trabalho e, de fato, como ele se relaciona com a atual dinâmica desse comércio internacional que a gente está vivendo? Olha, Felipe, pergunta super importante. Hoje a gente vive um cenário de muita incerteza no comércio internacional, com a questão das tarifas, né, adotadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Um cenário que, como a gente costuma falar, não é bom para ninguém. E esse foi um dos principais objetivos do desenvolvimento desse estudo, né? De forma a gente identificar quais eram os principais produtos dependentes, né, das nossas exportações com destino aos Estados Unidos e, além disso, identificar possíveis mercados alternativos para esses produtos, tendo em vista todas as UFs, né, todas as unidades da federação. Então, a gente tem aí um cenário de incerteza em que a gente procura, de alguma forma, diminuir, né, esses desafios e identificar esses mercados alternativos. Muito bem, e por falar nisso então, essa diversificação de mercados, né, ela de fato entra como uma estratégia-chave nesse momento que a gente está passando. Dentro desse trabalho realizado por vocês, foi possível identificar, por exemplo, alguns mercados que nesse momento são mais promissores para os produtos brasileiros, especificamente aqui a gente falando sobre o agronegócio, né? A Apex Brasil tem feito de fato um trabalho para abrir portas nesse mercado também, né? Sim, sim. Dentro do estudo, a gente procurou ali contemplar todos os produtos e identificar possíveis mercados para todos aqueles produtos identificados, né? Então, a gente parte de um pressuposto que existem possibilidades, né, e potenciais em todas as regiões do mundo, né? Principalmente Europa, América Latina, Ásia. Então, a gente está falando de países como México, China, Canadá, União Europeia, ali, né, o bloco da União Europeia, Alemanha, Países Baixos. Então, em praticamente todas as regiões do mundo foram identificados possíveis mercados alternativos para as exportações do agro brasileiro. Bom, e aí vem essa internacionalização das exportações brasileiras, que elas surgem ainda com alguns desafios, principalmente aí dependendo, digamos assim, do nível dos exportadores, do tamanho, né? Médios, pequenos exportadores sofrem ainda mais dificuldades. Na avaliação de vocês, quais são as principais barreiras identificadas para os estados no processo de exportação? A Apex Brasil, imagino que também ajuda trabalhando para superá-los, né? Sim, sim. Hoje em dia, né, de novo, repetindo, né, dentro desse cenário adverso que a gente enfrenta, um dos principais desafios justamente é a questão tarifária, né, das tarifas que são impostas por outros países, né, não só Estados Unidos, mas também de outros mercados que acabam adotando tarifas contra produtos brasileiros. Outro ponto importante são as barreiras sanitárias e fitossanitárias, quando a gente fala de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal, que estão aí no comércio internacional há muito tempo, desde que o comércio é comércio. Essas barreiras elas são enfrentadas, além de questões logísticas, né, e questões de muitas vezes achar o parceiro certo naquele mercado, muitas vezes aparecem como alguns desses desafios. Muito bem. E aí, nesse momento, vocês conseguiram
observar já algumas tendências nas demandas internacionais por produtos brasileiros, principalmente aqui no nosso setor agrícola e agroindustrial? Houve, por exemplo, algum aumento na procura por certos produtos após o cenário das tarifas? Enfim, nesse sentido de produtos mesmo, quais são as potencialidades que vocês têm enxergado? Aqui dois produtos, né, que a gente pode trazer como exemplo é a carne bovina brasileira, altamente demandada, por exemplo, como para mercados como a China, em que a gente tem algum tipo de vantagem, né, competitiva, né, desse produto. O próprio café, né, o café brasileiro, que é altamente competitivo e altamente bem conceituado no mercado internacional. E eu trouxe aqui, inclusive, alguns exemplos, né, quando a gente fala de produtos que foram que são dependentes, né, para os Estados Unidos, por exemplo, né, castanha da Amazônia, que a gente tem uma certa dependência para os Estados Unidos e poderia, de alguma forma, escoar essas exportações para outros lugares. A gente está falando do mel, né, o mel brasileiro altamente conceituado, que poderia, por exemplo, ser exportado para países europeus. Ou, por exemplo, pescado, né, que altamente dependente, né, um setor que pode ser bem atingido aí pela questão das tarifas. Então, a ideia seria encontrar mercados alternativos para esses produtos. Muito bacana. E para quem está em casa nos assistindo e tem interesse em ler um pouquinho mais sobre essa publicação de vocês, ela está disponível, né, no site da Apex Brasil, se eu não me engano? Está disponível gratuitamente, é importante deixar claro, no site da Apex Brasil, para todo mundo que quiser dar uma lida e se inteirar um pouco mais sobre essas questões das tarifas e sobre possíveis mercados alternativos que a agência identificou. Muito bem, Igor, a dica está dada. É importante, de fato, a gente trazer essa questão aqui para esse diálogo, justamente para fomentar um pouquinho, né, o interesse das pessoas em se informarem sobre as alternativas disponíveis nesse momento. Muito obrigado pela participação com a gente, uma ótima semana para você. A gente conversa em novas oportunidades, Igor. Eu que agradeço, uma ótima semana para todos. Valeu.